mais objetiva, né? Profunda. Espírito Santo, usa a minha vida para que os crentes que estão aqui sejam abençoados com essa palavra revelada, inclusive eu, em nome de Jesus. Amém? Você que achou o livro de Gálatas, diga amém. Você que achou o capítulo 3, diga amém. Amém? Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. 2 pontos. Recebeste o Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta. Na verdade, 2. Sois assim, tolos, insensatos, né? Quer dizer, tolos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Outra pergunta. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Outra pergunta. Se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, versículo 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Amém? Nós vamos até aqui por enquanto. Nós sabemos, né, estudamos no capítulo 1 e 2, que o apóstolo Paulo ele evangelizou a Galácia, os Gálatas. E quem era a Galácia? Quem eram os Gálatas? Os Gálatas eram uma colônia romana. E o apóstolo Paulo, mais na frente a gente vai ver, mas eu vou dar um spoiler, vou adiantar para vocês. O apóstolo Paulo só vai pregar os Gálatas porque ele fica doente. Ele está indo para outro lugar. E ele fica doente, ele é acometido de uma doença, ele não pode andar. E ele vai falar isso mais na frente. Ele vai ficar na Galácia. Como ele não podia ficar parado, ele falou: calma, já que eu estou aqui, eu vou pregar o evangelho desse povo. E os Gálatas, eles vão receber o evangelho. O apóstolo Paulo vai fundar uma igreja ali, e a ponto dos pais, as colunas da igreja, o apóstolo Pedro, o Tiago, né? O apóstolo Tiago, esse Tiago é irmão de Jesus, porque o Tiago já tinha sido decapitado, né? Eles vão ali, Barnabé está ali, porque Barnabé ele estava com Paulo liderando a igreja de Antioquia da Pisídia, que é onde nós somos chamados de pequenos cristos pela primeira vez. Nós não éramos chamados de cristãos, mas esse é um tema para outro estudo. Lá em Antioquia da Pisídia, né, onde o apóstolo Paulo ele tem ali uma igreja de Barnabé, eles dirigem, nós fomos chamados de cristãos. Falaram: olha, se parece com Cristo, que é isso que significa cristão, parecido com Cristo ou pequeno Cristo. Amém? Eu gosto mais de pequenos cristos. Amém? E o apóstolo Paulo, no capítulo 1 e 2 de Gálatas, ele está brigando ali teologicamente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo pega uma nação comedora de serpente, adoradora do fogo, uma nação que tem a influência dos Césares romanos, uma nação que apoia, que tem como apoio ali cultural a perversão, a libertinagem. Tudo é válido, tudo é permitido.
Caso vocês não saibam disso, eu estudei um pouquinho na história. Nas eras passadas, hoje é crime, e eu gosto disso, tem que ser mesmo, mas para o povo passado, em algumas culturas, nos dias de hoje, pedofilia não é crime, amém? Temos países onde se casa um cara de 60, 70 com uma menina de 8, se casa uma mulher velha, já idosa, com um menino de 6, de 5, de 8, de 10, amém? Mas no passado isso era algo mais liberado, mais frequente, era algo comum. E os Gálatas, eles têm agora acesso, através do apóstolo Paulo, ao Evangelho. O apóstolo Paulo não vai expor para eles simplesmente a Torá, ou o Decálogo, ou os 613 mandamentos, que eu acredito que até há pouco tempo na sua vida você pensou que eram só 10, mas são 613. 10 como espinha dorsal e 613 rodeados, que é como Deus deu a língua hebraica para os judeus. Escreveu os 10 mandamentos numa tábua de pedra em hebraico e os 613 em hebraico ao redor, porque o hebraico é escrito de trás para frente, amém? Então não são 10 mandamentos, são 613. Cada mandamento tem centenas de mandamentos embaixo, que são submandamentos dele, que são tão importantes quanto ele, amém? Mas o apóstolo Paulo, ele vai expor para os Gálatas, ele vai expor a lei, e ele vai expor acima de tudo a graça. O que o apóstolo Paulo vai ensinar para os Gálatas? Que a salvação é pela fé, a salvação veio através de Jesus, é pelo sangue derramado, Jesus, o Deus encarnado, que morreu na cruz e nos deu acesso ao Pai, amém? E nos capítulos 1 e 2, os discípulos, os apóstolos, antes de Paulo, Pedro e alguns, o Tiago e alguns outros estavam ali, até Barnabé, eles vão estar comendo com os gentios, eles vão estar ali com os gentios. Quem são os gentios? Quem lembra? Quem são os gentios? Quem são? Somos nós somos gentios. Nós não somos judeus, somos gentios. E eles vão estar ali, mas quando chegam outros judeus cristãos, eles vão se afastar dos gentios que são crentes. Eu estou falando de judeus crentes, judeus messiânicos, convertidos. E eles vão se afastar daqueles gentios, porque no Decálogo, na lei mosaica, um judeu não pode andar com um gentil. Um judeu não pode cumprimentar um gentil. Um judeu não pode pegar na mão de um gentil. Você não pode entrar na casa de um judeu, a menos que ele te convide. E se você conseguir entrar, você vai ter proteção ali. Ninguém mexe com você. Mas, a priori, um judeu que convive com o gentil é considerado impuro. Nós somos considerados impuros para eles. Amém? E o apóstolo Paulo, ele está aqui, agora liberto. Jesus encontrou com ele no caminho de Damasco. Vocês já ouviram isso? Ele não caiu do cavalo, porque ele não estava a cavalo, mas ele foi liberto. 3 dias depois, Ananias vai lá e unge ele apóstolo. Ele fica 3 dias em jejum. E agora, o apóstolo Paulo expõe a graça. Esses apóstolos que estão ali, inclusive Barnabé, eles se afastam e o apóstolo Paulo chega para Pedro, ele repreende Pedro. Pedro, ele coloca o dedo, eu já fiz aqui, a Ministério me ajudou, ele coloca o dedo em risco no nariz de Pedro, fala: Pedro, você é um fingido. Aí Pedro fala: por que eu sou fingido? Porque você ficava no meio dos gentios que são crentes, e agora que chegou para os judeus, você se afasta, você é um fingidão, você é um falso, porque você que é judeu não consegue viver o que o judaísmo pede. Como você quer que os gentios vivam como nós? Se nós que nascemos judeus, caso você não saiba, judaísmo não é uma religião, judaísmo é um povo, amém? Você não pode desconectar um judeu do judaísmo, porque os dois são uma coisa só, amém? Onde o judeu estiver, o judaísmo está, amém? E ali o apóstolo Paulo, ele resiste diante de Pedro, ele chama a atenção de Pedro com razão, e ele fala sobre, o apóstolo Paulo é muito usado por Deus para falar sobre a lei e a graça.
E uma das coisas que a gente vê, né, quando a gente vai para o capítulo 3, o apóstolo Paulo ele começa falando o seguinte: ó Gálatas insensatos, tolos, diga comigo, tolos, amém? O que é insensato, igreja? Tolos, né? Tolos. Se fosse hoje, o apóstolo Paulo ia ser processado por calúnia e difamação, por danos morais, amém ou amém? Mas aqui ele está falando, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 3, o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos Gálatas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, você não consegue captar aqui, Débora 2, você não consegue captar aqui, mas o apóstolo Paulo está chamando os Gálatas de tolos, e ele está chamando a atenção deles, porque ele está falando aqui no capítulo 2, eu vou traduzir para você: vocês estão tão ruim da cabeça, eu preguei Jesus completamente para vocês, eu instruí vocês acerca do sacrifício de Cristo e de quem Cristo era, eu expus o evangelho para vocês, por que vocês estão dando uma de bons? De todos. É isso que o apóstolo Paulo está falando, amém? Ele quer dizer, em outras palavras, que os Gálatas tinham um conhecimento teológico da palavra muito profundo, amém ou amém? Eu acredito até que o apóstolo Paulo ele se preocupava, pelo que eu pude estudar as cartas, em ensino. Tinha muito pouco milagres assim no ministério dele, era mais ensino. Quero apenas saber isto de vós, versículo 2. Quero apenas saber isto de vós, 2 pontos. Recebeste o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte, porque estão querendo introduzir o judaísmo na fé cristã dos Gálatas. O apóstolo Paulo está falando, ele está interrompendo eles. Ele fez a primeira pergunta, agora ele faz a segunda pergunta. Eu estou querendo saber de vocês, qual foi o método que Deus usou para dar para vocês o Espírito Santo? É a pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. Então eu entendo que os Gálatas falavam em línguas, os Gálatas tinham dons, visão, revelação, profecia. Eu quero que você entenda uma coisa, amém? Quem ativa os dons em nós é o Espírito Santo, amém? Quem ativa os dons em nós é o Espírito Santo. A confirmação de que você é salvo vem do Espírito Santo. Um crente que tem o Espírito Santo, ele é diferenciado. Uma das coisas que o Espírito Santo coloca na gente, quando ele habita na gente, é nojo pelo pecado, porque o pecado é contrário à natureza divina, amém? E o Espírito Santo é Deus morando em nós. Então não dá para uma pessoa falar: eu estou cheio do Espírito Santo, estou com a teimosia, eu estou cheio do Espírito Santo e estou com vontade de beber, de fumar, tem encosto andando comigo. Não tem como, eu não posso falar os nomes, senão eu posso puxar do orelha, então não tem como o Espírito Santo habitar onde tem sujeira, amém? O apóstolo Paulo está fazendo uma segunda pergunta para eles. Primeiro, vocês esqueceram da teologia que foi ensinada para vocês, de que eu expus Jesus? Segundo, vocês receberam o dom do Espírito Santo através das obras ou da pregação da fé? Porque a palavra que traz a fé, amém ou amém? Vocês estão entendendo? Então olha para mim, eu quero levar mais profundo hoje do que nas 2 quartas passadas, eu acho. São 2, que a gente já estudou. No versículo 2, o apóstolo Paulo está fazendo a seguinte pergunta, eu quero fazer para você também, amém? O apóstolo Paulo está perguntando para eles: vocês receberam o Espírito Santo por vir à igreja, por limpar a igreja, por dizimar e ofertar, por louvar, por pregar, por sacrificar? Nada disso te traz o Espírito Santo.
Amém? Isso é outra coisa, isso traz outras coisas. Mas o apóstolo Paulo está querendo quebrar um princípio aqui que os judeus acreditam, porque Deus mandou Moisés falar para eles, quando Moisés é usado por Deus para dar o decálogo, né? Na verdade, Deus dá o decálogo para Moisés e ele dá para o povo, né? O decálogo são os 10 mandamentos. Quando Moisés leva dentro dos subitens, né? A lei mosaica é claro dizer o seguinte, que eu tenho que fazer obras para viver diante de Deus. É o que a lei diz. A lei diz que para eu me achegar, para Deus, eu preciso de obras. Amém? Eu não estou querendo deixar o meu lado teólogo aflorar, mas eu tenho que deixar porque é um estudo. São coisas assim muito interessantes. No livro da lei, na Torá, em Levítico, no Pentateuco, os judeus são instruídos em como adorar a Deus. Eu vou usar aqui o que é mais falado nos cultos. Eu não vou entrar em todos os méritos. Eu vou falar do sistema de adoração que Deus ordenou na lei e como que o sacerdote entrava. Alguém aqui já ouviu o versículo de João 14,6? O que diz lá em João 14,6? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14,6. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí muitas vezes você acha que esse capítulo, que é esse versículo, é algo comum, é algo assim, não, todo mundo repete. Disse Jesus, tem uns que falam até vai, mas não é vai, vem. Jesus não falou vai, falou vem, hebraico, vem, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a única porta, não há outra porta, só tem Jesus. Então, onde é que Jesus está na lei? Nas ordenanças de adoração. No templo, o templo, ele tinha 3 repartições. A primeira chamava pátio, o átrio. O primeiro lugar chamava átrio. Então, todo judeu que vinha adorar tinha que subir no átrio. Amém? Só que tem o primeiro, como chama o primeiro pavimento? Átrio. Amém? Aí tem átrio, digamos que aqui que é o caminho. Átrio é o quê? Caminho. E aí nós vamos para o segundo pavimento, que é o santo. Amém? O santo. E o que nós podemos chamar o santo? Verdade. Então, no átrio, todo mundo podia entrar. No santo, só o sacerdote. O que tinha aqui no santo? Uma bacia com água, onde o sacerdote entrava. O sacerdote vai oferecer o sacrifício do povo que chegou no átrio. E não pode ter oferta coxa, não pode trazer uma ovelha com uma pata quebrada, tem que ser oferta perfeita. E o sacerdote pega, o povo está no átrio, caminho. O sacerdote pega a oferta, e o sacerdote está paramentado, vestido com a escola sacerdotal, com a mitra, o efode aqui com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, e ele vai com um calção de linho por baixo, e com uma corda amarrada na cintura, e com campainhas na orla do vestido, porque se ele não for aceito por Deus, ele morre e ninguém pode entrar lá para tirar, tem que puxar ele numa corda. Então, eu estou te falando da estrutura legalista, estou te falando da lei. Então, o sacerdote chega aqui no santo, que é a verdade, ele se lava cerimonialmente, e agora o sacerdote vai para o terceiro pavimento. Como que chama o terceiro pavimento? Santíssimo lugar, santo do santo. O que tem no terceiro pavimento? Tem a menorá, que nós tínhamos uma aqui, são as 7 lâmpadas, e tem a arca da aliança. O que tem dentro da arca da aliança? Tem a vara de Arão que floresceu, o pote de maná, de ouro com maná, que não apodreceu,
e as tábuas da lei. É isso que tem. A arca é feita de madeira de acácia, revestida com ouro. Na tampa tem 2 querubins olhando para dentro, com um círculo de ouro no meio, onde Deus colocou a chamar a sua presença. E na tampa do propiciatório, na tampa da arca, em cima, cravejado de diamantes, tem o céu do deserto, do dia que a arca foi feita, só de pedra preciosa. Amém? Então, o sacerdote ele entra no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Vida. Então, disse Jesus: eu sou o caminho, o ato, a verdade, o santo e a vida, o santíssimo lugar. E quando o sacerdote entra aqui, ele vai oferecer o sacrifício com incensário, que são as orações dos santos, e vai pedir perdão pelo pecado do povo, e o povo vai ficar expiado por 1 ano. Então, quando Jesus veio à terra e morreu, Jesus foi o caminho, a verdade e a vida. E Jesus foi o sacerdócio perfeito, Jesus foi o altar e o sacrifício, ou seja, ele cumpriu. Amém? Mas ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Amém? E o apóstolo Paulo está falando para eles aqui, quando vocês receberam o Espírito Santo por crer. Agora, só que tem algo muito interessante. O Espírito Santo, ele só vai vir para a vida daquele que aceitou Jesus, daquele que busca a santificação e daquele que entende que o que ele precisa ter é o coração quebrantado. Amém? Hoje nós vimos aí sistemas evangélicos, sistemas de doutrinas, onde o povo fala aquilo que nós falamos aqui já. Você não pode cortar seu cabelo, você não pode usar calça, você não pode tomar Coca-Cola, você não pode tomar café, né? A gente vê aí, tem uma igreja aí, que eu não vou falar o nome, para evitar fadiga, evitar processo. Tem uma igreja aí que ela não toma café, não faz nada no sábado, mas faz coisas que o café e o sábado fica no chinelo, é muito pequeno comparado com tomar café. Amém? Por exemplo, a menina ela não toma café, mas ela fornica. Qual que é pior, tomar café ou fornicar? Eu acho que tomar café nem é pior, né? Café é uma coisa boa, né? Tem uma outra linha de pensamento aí doutrinário que não toma Coca-Cola porque fala que Coca-Cola polui o corpo que é templo do Espírito Santo, mas fazem outras coisas, né? E além de ser seita, eu vou dar um estudo aqui sobre seita. Então, eu lembro quando eu era criança, era garotinho, na sexta-feira na Semana Santa, nos 40 dias que antecediam, se eu não me engano, os 40 dias na quaresma, antes ou depois do carnaval? É depois, ele sabe, é depois do carnaval. Então o povo pula carnaval, o festival da carne, o carnaval, e depois o povo vai para os 40 dias ali. E eu lembro que meu pai falava: não sai da rua, a mula sem cabeça vai te pegar, o lobisomem, o boitatá, o caipora, toda essa crendice. E eu lembro que havia um jejum no final dos 40 dias, havia um jejum. Eu lembro que o meu pai e mais os amigos dele, eles faziam um jejum de manhã até ao meio-dia, 1h da tarde, mas eles não podiam comer nada, mas tomavam cachaça, caipirinha, fumava, falava besteira, cobiçava as mulheres que estavam passando, mas eles não comiam. E aí quando era meio-dia eles quebravam o jejum, comiam aquele banquete, né? E aí eles iam, na quarta-feira eles iam para a missa, para receber a cinza na cabeça, para expiar os pecados. Amém? Isso, o que isso são? O que quer dizer isso? Isso são legal. O que quer dizer isso? Essas coisas são, tradições de homens, legalismo, né? Dogmas que os homens criam, que não trazem nada de bom para a gente, não muda a nossa vida, não nos torna mais espirituais. Amém? Eu uso o terno porque Deus exigiu de mim, pessoalmente, mas vocês vão me ver aqui pregando de jeans, de tênis, não tem nada a ver. Amém? Eu uso, não tem nada a ver. Na ceia eu prefiro ministrar de terno, porque é um momento informal, é um momento assim, né? Mas não que seja
é algo que é espiritual, não é espiritual, amém? Então, nesse estudo de Gálatas, Deus quer nos levar a sair do legalismo, né? A sair das coisas que não fazem sentido, que não tem importância, que não nos acrescentam, e Deus quer nos levar a entender da graça, amém? Porque eu vou repetir, eu já falei aqui, mas eu vou repetir, amém? Deu até calor, eu vou repetir, eu quero que vocês entendam isso, amém? Vocês vão ouvir, principalmente o Wesley que está acontecendo na fé, perdão, vocês vão ouvir, muitas vezes, alguém virar e falar assim, mas Jesus aboliu a lei. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a lei foi abolida, a lei foi cumprida. Jesus cumpriu a lei. E tem uma coisa interessante, um exemplo que o Espírito do Senhor me deu, ele serve para mim. Alguém aqui mata não, matar é pecado, sim ou não? Não é? Matar está nos 10 mandamentos, não tá? Honrar pai e mãe é bíblico, não está na lei? Quinto mandamento. E tem até é o único mandamento no 613 que é uma bênção: prosperidade e vida longa. Amém? Filho que honra pai e mãe prospera e vive muito. Né? Cobiçar a mulher ou o homem do próximo. Né? No caso, mulher do próximo ou o marido da próxima. Né? É pecado? Né? Então, se a lei tivesse sido abolida, como dizem os cabecinhas gordas, eu poderia cobiçar a mulher do próximo, o marido da próxima, eu poderia mentir, eu poderia desonrar meus pais, não teria problema, porque a lei foi abolida é extinto, amém? Quem lembra, vou tocar uma chata aqui, mas é só para a gente entender, quem lembra do que aconteceu com o ato da princesa Isabel? O que ela fez? Ela aboliu a escravidão, amém? Amém ou amém? A princesa Isabel assinou um documento que abolia a escravidão. Vamos falar tecnicamente, amém? Existe escravidão? Não, falando tecnicamente. Não, gente, não existe. Tecnicamente não, amém? Tecnicamente não. Tem um documento que é crime escravizar alguém, amém? Não se vende mais uma pessoa por causa da cor dela. Você não pode comercializar o ser humano. Então, primeiro teve a lei do ventre livre, onde os meninos que nasciam seriam livres, meninos e meninas de cor negra. Aí depois veio a princesa Isabel e deu checkmate, assinou, acabou. E em 1988, se eu não me engano, foi comemorado, se eu não me engano, 100 anos da abolição da escravatura. Amém ou amém? Então, se aboliu, tecnicamente, teoricamente, acabou, amém? Agora, no caso da lei, Jesus pegou, assim, a lei, ele pegou os 613 mandamentos, embrulhou num papel de presente chamado graça e deu para nós. Cumpre, agora ficou fácil, amém? Então, tem uma certa feita, vai dar tempo, certa feita, olha, hoje eu só consegui ministrar sobre 2 versículos. Você vê como o assunto é extenso. Teve um garoto uma vez, eu fui pregar numa igreja, e tinha um jovem lá que ele não era cristão, e ele virou para mim e falou para mim assim: apóstolo, eu não quero ser crente jamais. Aí eu falei para ele: mas por que você não quer ser crente? Aí ele falou para mim: eu não quero ser crente porque ser crente é muito chato. Eu falei: mas por que é muito chato ser crente? Ele falou: porque o crente não pode nada. Eu falei: mas como assim? Aí ele falou para mim assim: apóstolo, o crente não pode pegar umas minas, o crente não pode fumar um beck, o crente não pode dar uns tirinhos. Para quem não sabe, dar uns tirinhos é cheirar uma carreira de cocaína. O crente não pode tomar uma breja, o crente não pode pular um carnaval e numa festa, né? Hoje, se fosse hoje, ele ia falar que não pode ir no funk, né? Não pode dar uma agitada no esqueleto, né? Ou seja, o crente não pode nada. Aí eu olhei para ele, eu falei: sabe que esse garoto tem razão? Eu pensei: como que eu saio dessa? Aí na hora o Espírito Santo me instruiu.
Eu virei para ele e falei assim: vem cá, você falou que nós cristãos, nós crentes, nós servimos a Deus, não podemos nada, mas você está enganado. Aí ele falou assim: mas como que estou? Eu falei: não, você está enganado. Eu posso fumar um beck, eu posso dar uns tirinhos, posso tirar uma cocaína se eu quiser, eu posso tomar um Old Age, uma caipirinha, uma devassa, entendeu? Uma escola, eu posso ir num relabucho, entendeu? Eu posso ir num funk, entendeu? Eu posso pegar umas minas, eu posso. Ele falou: mas qual é o problema? Eu falei que o problema é que eu sou livre, eu posso escolher não fazer tudo isso. Agora, você não, você é escravo. O diabo coloca um anzol no seu nariz e fala: vem aqui, cheira esse negócio aqui, cheira, vem aqui, fornica, sai com muitos aí, pega umas doenças, arrebenta a sua vida sentimental, seu emocional, entendeu? Vai, não sossega, sai de casa na quinta-feira, só volta na segunda, todo arrebentado de estar nos funk, nas festas que eu falei. Você é obrigado. Nós cristãos não. A gente tem a liberdade de escolher fazer ou não fazer. E nós temos o Espírito Santo que nos instrui pela graça. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Então, o que é liberdade? Liberdade é eu poder escolher se eu quero fazer aquilo ou não. Se eu sou compelido, empurrado, puxado, obrigado, eu não sou livre. Amém ou amém? Então, ele entendeu, né? Ele falou: não, e nesse caso aí o senhor tem razão. Porque a grande verdade é isso. Enquanto a gente entender que a graça nos liberta, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é liberdade? Liberdade é eu poder escolher entre pecar e não pecar. Amém? Entre fazer aquilo e não fazer. O que é a liberdade? Liberdade é eu saber que a porta está aberta, mas eu escolho ficar. E aqui entra uma outra alusão que está na Bíblia, amém? Que é o escravo de orelha furada, amém? Na lei, vamos supor que eu sou escravo de alguém, mas aquele meu senhor, estou falando da escravidão judaica, amém? Eu sou escravo de alguém, mas aquele meu senhor, ele é tão bom para mim, ele me trata tão bem. Aí chega 7 anos, que é quando eu tenho que ser livre. Chegou 7 anos o jubileu, amém? E o meu senhor vai me libertar. Eu vou deixar de ser escravo. Mas ele é tão bom para mim. E o que eu vou fazer? Eu quero ficar com o meu senhor. Aí ele falou: você está livre. Aí eu falei: não, meu senhor, eu quero ficar com o senhor. Aí ele falou: então tá bom. Pela lei, tem que cumprir a lei. Ele vai me pegar, vai me levar diante de testemunhas, vai pegar a minha orelha e colocar na verga da porta, e vai bater, vai furar e vai colocar um brinco na minha orelha. Então eu terei um brinco na minha orelha. E o que esse brinco, na cultura judaica, o que esse brinco representa? Eu sou um escravo livre, que por ter um Senhor maravilhoso eu decidi servi-lo, mesmo sendo livre. Eu sou escravo de orelha furada. Amém? Você entendeu? Então, quando eu aceito Jesus, o que eu sou? O que eu me torno? Um escravo de orelha furada. Como que a Bíblia fala de Jesus? Jesus, ele se fez um escravo de orelha furada. Ele mesmo sendo livre, ele decidiu se despir da sua glória para obedecer a alguém maior que ele. Quem? O Pai. Amém ou amém? Para nos dar o exemplo. Amém? Vocês entenderam? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Então vamos para o próximo aqui, ver se a gente consegue concluir. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Amém? Marca aí nos 10, eu parei no 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne. Olhe para mim. Quando nós viemos para Cristo, quando a gente aceita Jesus como Salvador, em uma igreja bíblica,
Amém? Uma igreja que prega a sã doutrina. Nós, quando a gente começa, nós somos imparáveis. Quando nós começamos, nós temos uma coisa chamada primeiro amor. Amém, pastor? E esse primeiro amor, ele é poderoso. Esse primeiro amor, ele nos dá força para orar, para jejuar. A gente quer aprender, a gente quer pregar, a gente quer fazer coisas que a gente nem está preparado. É o primeiro amor. Amém? Só que, com o passar do tempo, a gente sai do espírito e a gente volta a dar lugar à carne. Quando a Bíblia está falando aqui carne, o que ela quer dizer? Ela está falando da nossa vontade. Nossa vontade. E a nossa vontade, a nossa carne, ela quer o nosso bem? A nossa carne quer santidade? Você acha que a nossa carne quer que a gente fique 3 dias no monte, levando picada de inseto, sendo xingado entre aspas, pelos ímpios que não entendem nossa maneira de ser, nosso sacrifício, dormindo em cima, o apóstolo dormiu em cima de uma pedra, um colchão duro que é a rocha. Você acha que a carne quer isso? Você acha que a carne quer que você deixe de assistir Netflix e esteja aqui quase de 5 para as 9, ouvindo um chato falar aqui no altar? Nada, a nossa carne ela quer o quê? Nossa carne quer coisas fáceis, amém, nossa vontade. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, sois assim tão tolos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então o apóstolo Paulo está falando, Débora 2, que o povo, os Gálatas, começaram muito bem, eles eram muito espirituais. Mas agora o que aconteceu? Eles estão tendendo para a carne. Mas a Bíblia diz que a inclinação da carne é o quê? Morte, né? A inclinação da carne é o quê? Morte. Amém? Então, deixa eu falar um negócio para você, para terminar. Só tem uma maneira de você ser crente: é você viver no Espírito, é você viver na graça. Não dê nem espaço de emprego na sua vida para o pecado. Tem uma coisa que parece que eu vou me contradizer, mas eu não vou. Com relação a viver na carne e no espírito, você tem que ser radical. Se você tem alguém que anda do seu lado, alguém que não é cristão, que fica falando palavrão, que fica falando coisas sujas, você, como alguém que é espiritual, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, exorta ela, depois sai de pé. Amém? Faça do Salmo 1 seu manual de vida. Cumpra o que está no Salmo 1. Não ande, não pare e não se assente com pessoas que não servem ao Senhor. Não é pecado. Isso não é legalismo, não é religiosidade. Amém? Você não pode andar com pessoas que querem destruir sua fé. Amém? Então o apóstolo Paulo está falando para os Gálatas: vocês começaram no Espírito e agora vocês estão sendo aperfeiçoados, vocês estão ficando bons na carne, em fazer a sua própria vontade. O que o apóstolo Paulo está falando para eles? Vocês estão achando que o que os judeus fazem lá tem algum valor para o Espírito, porque os judeus eles se preocupavam muito com os fariseus, né? Se preocupavam muito com a aparência. Então o apóstolo Paulo está falando: vocês estão achando que isso aí tem algum valor para o Espírito? Que isso aí tem algum peso? Não tem. Vocês têm que lembrar que vocês começaram bem no Espírito. Amém? Então, deixa eu contar uma experiência minha rápida para vocês. Parei no versículo 3, gente. Amém? Eu era bonito. O Wesley tem 21, né? Você tem 21, né? 30, né? Eu era mais garoto. Eu estava na casa dos 20. E eu estava indo para o trabalho. Eu estava sentado no banco do ônibus. Estava indo de ônibus para o trabalho, lá em São Bernardo. Garotão, enxutão ali, no vigor da mocidade. E o Espírito Santo, eu estava no banco sozinho. Eu sempre tive o hábito de sentar no banco sozinho do lado da janela. Eu sentava ali, de repente o Espírito Santo, acredite você ou não, o Espírito Santo sentou do meu lado, colocou a mão no meu ombro, sentou no banco do corredor
sentou a mão no meu ombro. Eu vi na hora que ele chegou. Ele colocou a mão no meu ombro, olhou nos meus olhos e falou assim, com a voz suave: você está achando que se o diabo for te tentar, ele vai vir com chifre, com tridente, com rabo, com aquela feia? Você está enganado, meu filho. Se o diabo for te tentar, ele vai vir na forma que você, naquela época, hoje não, né? Minha princesa é apóstola hoje. Quando eu era jovem, eu sempre, desde criança, eu tinha um fraco, não tenho mais, eu sou nova criatura, eu tinha um fraco por mulher loira, amém? Era uma curiosidade, eu achava que mulher loira, muito tinha que ser loiro, e creio que era um tipo de complexo de ético, que a minha mãe era loirinha do olho azul, do olho verde, e o Espírito Santo falou para mim: se o diabo vier te tentar, ele vai vir na forma que você mais cobiça. O Espírito Santo conhece seu coração? Conhece? Ele conhece suas fraquezas? Conhece. O diabo conhece por fora, o Espírito Santo conhece por dentro. Ele falou: vai vir na forma que você mais cobiça, na forma que você almeja. E eu entendi o que o Espírito Santo falou. Eu cheguei lá no trabalho, eu sentei lá, tinha uma calçada assim, limpinha e tal, na frente da empresa. Eu sentei lá e fiquei esperando a hora de entrar para a empresa. Aí eu olhei assim, eu estou lá, eu falando com Deus aqui, eu estou lá, aí eu vejo um tênis pequeno assim, falei: é pé de mulher. Aí quando eu levanto o olho, uma nova contratada da empresa, desse tamanho, acho que ela é um pouco maior que a Miss Debs, cabelo chanelzinho, loira mesmo, loira natural, cabelo Chanel, cortado aqui no ombro, assim, um pouco mais abaixo do ombro, olho verde, igual a esmeralda. A pele, lembro que fosse hoje, a pele parecia romana. Ela tinha os pelinhos loiros assim, nada muito feio, pelinhos loiros no rosto e no braço, assim, que ela estava de camiseta. Uma loira natural, loira de nascença. Gente, aquela mulher me perseguiu durante 90 dias. Aquela mulher sentava na mesa que eu sentava, ela ia me procurar na minha sessão, ela me convidava a falar que o pai dela era crente, ela queria me levar para a casa dela. E eu vou confessar para você, que na época eu era desimpedido, eu doido para ir. Só que eu lembrava que o Espírito Santo tinha me avisado. Aquela mulher era uma mensageira do diabo que tinha vindo para me derrubar. E eu lembrando que o Espírito Santo não foi profeta, não. O Espírito Santo falou para mim: o diabo vai te visitar na forma que você mais cobiça. E eu entendi a mensagem. E eu consegui vencer. Durante 90 dias ela me tentou. Depois disso mas sabe como eu venci? Jejum e oração. Fui para o joelho. Porque a minha carne, ela falou para mim: vai lá para casa, você dorme em casa, passa o fim de semana em casa. Meu pai é diácono na nossa assembleia, minha casa é de crente, vamos para lá e tal. A mulher me assediou durante 90 dias, todo dia. E eu venci o Espírito. Amém? Escova de pés. Você só vai vencer no Espírito. Amém? Vocês foram abençoados?